Sejam muito bem-vindos ao Shintcast, essa série excepcional da Shint aqui na FEICOM 2025. E o nosso convidado do episódio de hoje, Rodrigo Recife, consultor referência no setor elétrico. Muito boa tarde, Rodrigo. Obrigado a vocês, obrigado pela referência aí na instalação elétrica. Mas a gente está aqui para tentar ajudar e discutir um pouquinho, conversar um pouquinho. É isso. E ao meu lado, meu parceiro de Shintcast oficial, Leandro Rebelato, gerente de produto da Shint. Mais um dia agradabilíssimo por aqui. Vamos falar do que hoje? Eletricidade, futebol? Hoje a gente vai ficar ligado aqui, tá todo mundo ligado. Todo mundo ligado no Shintcast. Vamos lá, Rodrigo, para começar, queria entender um pouquinho a sua trajetória, como que o estudante de engenharia vira um dos idealizadores da Install Show. O que aconteceu nesse meio do caminho? Pequeno, né? O meio do caminho pequeno. A gente tem, como a gente já se formou em 96, lá em São Carlos, o mercado de lá para cá deu uma oscilada muito grande, né? Então você passou momentos de altos e baixos durante muitos anos. Final da década de 90 foi muito difícil. Depois nós tivemos lá a fase de 2014, 2015. E mesmo assim, em 2014, 2015, eu entendo que ainda já era um momento ainda bem mais alto do que era lá embaixo. A gente tinha muito mais oscilações no passado. E a gente percebe que hoje o mercado está bombando, mas o pessoal ainda não está entendendo bem, às vezes, o que é uma instalação elétrica, né? A gente via que o pessoal entende muito como passar fio, quando a gente tem uma complexidade muito maior na parte de instalações. A gente percebe que pouca gente, inclusive obras grandes, pouca gente sabe o que é seletividade. Isso é bastante grave, porque a gente tem percebido nos nossos comissionamentos de obras que muitas vezes se tem o disjuntor, mas eles não estão parametrizados, ou seja, você tem disjuntor e não tem proteção elétrica. Então, para não ter incêndio é sorte. Nós estamos muito disso no mercado. Nós temos problemas de desbitolamento de cabos, né? Um problema sério que a Qualifil também está combatendo bastante. A falta de conhecimento técnico de muita gente no mercado, e a gente quer mudar isso. E às vezes os baixos salários do mercado de instalações estão expulsando os bons engenheiros do mercado, né? O que também piora ainda mais o problema e aumenta o custo. O pessoal acha que às vezes está reduzindo o custo, na verdade está aumentando o custo com perda de serviço, perda de material, usando material de má qualidade, né? E a parte do Install Show, o objetivo principal é começar a trazer uma feira só sobre isso, para fazer o pessoal discutir mais sobre instalações, sentir o que é novidade, principalmente porque o Install Show não é apenas uma feira, né? Ele é, antes de mais nada, um congresso e um ponto de network do pessoal de instalações. E foi a partir daí que surgiu a ideia que, junto com o pessoal do Ciproci, que é da NFPA, junto já tinha o evento deles também latino-americano, e a gente se uniu para tentar juntos atrair cada vez mais associações, grupos, entidades do setor de instalações para fortalecer todo esse setor. Não adianta a gente ter um produto de qualidade e não ter um profissional que saiba utilizar e fazer a instalação direitinho, né, Leandro? É isso aí. Conforme o Rodrigo falou, né? As normas existem, né? As normas são para ser seguidas, mas quem te obriga a utilizar a norma, né? Então, se você quiser instalar um quadro hoje na sua casa, você instala. Quem que vai lá te impedir? Vai a polícia lá e vai falar, não, você não pode, ou vai a prefeitura lá. As normas existem, elas devem ser seguidas, né? Então é necessário também que os produtos sejam normatizados, né? Então, conforme a Shint ela tem todos os produtos são testados, todos os produtos seguem as normas que devem seguir. Nossos mini disjuntores, entre outros produtos, têm o certificado de metro, né? Então isso já traz uma qualidade na hora que você está transmitindo o produto para o cliente final, né? Então você está vendendo um produto, você está vendendo ali algo que vai transmitir uma segurança para o cliente final. Então você sabe que aquele produto ele não vai entregar um defeito, ele vai fazer a segurança da instalação. Então isso é muito importante quando você trabalha com produtos normatizados, né? Acho que segurança é a palavra-chave aqui. E para a gente ter uma instalação segura, além do produto de qualidade, tem que ter um profissional que saiba o que está fazendo. E não adianta você tentar remediar depois se você não fez o correto no início da obra. Eu diria até mais, a parte de segurança a gente fala quando você fala principalmente da parte predial. Se você faz na parte de indústria, você está falando em saving.
Você imagina uma indústria que produz alguns milhões de reais por dia, dá um problema por um defeito no equipamento elétrico, num dispositivo de proteção. Você desarma uma fábrica dessa. Você está perdendo milhões de reais. Aí não é nem questão de incêndio, é uma questão de sêmio mesmo. Está perdendo muita grana nisso aí. Então já cada setor tem uma importância de instalações, sempre é muito grande e que muitas vezes não se dá o devido valor, né? Rodrigo, você falou do Ciproci. Queria aprofundar um pouquinho, explica pra gente o que é, qual a importância da Install Show de fazer essa parceria com o Ciproci. Sim. O Ciproci é da Débora Arjona, junto com a Ângela, que é da Colômbia, né? São as sócias nossas nesse evento. E o Ciproci, elas cuidam especificamente sobre isso. A Débora hoje é referência na parte de incêndio no Brasil, né? Sendo consultora de praticamente todos os corpos de bombeiro do Brasil, dá palestras no mundo inteiro, essa parte de incêndio, conhece tudo de norma, desde obras prediais até industriais de altíssimo porte, prefeituras no geral. E tem tudo a ver com incêndio, né? Uma das coisas que a gente fala de instalações elétricas, principalmente na parte de segurança, boa parte dos incêndios são causados pela parte elétrica. Muitas vezes a gente ouve falar, é algo que a gente fala sempre, deu incêndio no prédio, todo mundo bota a culpa no coitado do ar-condicionado. Na verdade, é o problema da proteção elétrica do ar-condicionado que estava mal dimensionado ou mal instalada e que deu problema. A causa ali é na elétrica. Sem falar os problemas que nós temos de capacidade de curto-circuito de disjuntores, que muitas vezes geram grandes incêndios e muita gente não tem. Os peritos muitas vezes nem sabem que essa é a causa do problema e fica como outra culpa qualquer, o problema de isolação, o problema material não isolante que dá problema. Na verdade, isso é a consequência. A causa sempre é a elétrica, ou na grande parte disso, né? Parte de isolamento. Agora nós estamos vendo essa parte de esbitolamento de cabos que a Qualifil e o Sindicel têm levantado bastante. Ou seja, problemas não faltam. Incêndio está junto com a gente o tempo inteiro. E são eles a ponta do caos que tem toda a estatística disso e pode dar o feedback tanto para nós e nós para eles também, né? Isso aí. Para quem não conhece, o Corpo de Bombeiros ele tem um time de engenharia dentro do Corpo de Bombeiros que ele redige normas, que são as instruções técnicas, né? Então, por exemplo, de elétrica ela é chamada IT 41, que é a Instrução Técnica 41. E ali quando você necessita tirar um AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, você tem que seguir aquela IT 41. Então, você tem que prestar atenção como que é o DPS, como que ele está instalado, porque também você tem que seguir a norma, que é a 5419, que é a norma do para-raio, 5419? 5419. Que é a norma do para-raio, que ele fala o quê? Para prédios onde tem para-raio é necessário você utilizar o DPS tipo 1 ou tipo 1+2, ok? E nos subconjuntos você pode utilizar o DPS tipo 2. Para uma bomba de incêndio você tem que usar um disjuntor somente magnético. Para áreas molhadas você tem que usar o DR, que é o dispositivo residual, né? Que ele vai proteger vidas. Então tem todas essas instruções dentro da IT 41 do bombeiro. Tá? Então são instruções que você tem que pegar um profissional habilitado para fazer com que aquilo aconteça, para fazer com que aquela IT seja redigida e seja feito todos os passos na sequência para que tenha uma proteção e uma segurança, né? Então falando de produtos, a Schint ela detém de todas essas linhas de produtos que podem ajudar o profissional no dia a dia aí para trazer uma segurança numa instalação, para proteger até contra esses eventos, né? Contra o combate a incêndio, entre outras coisas. Posso afirmar que a melhor ou a primeira, talvez, forma de combater um incêndio é você ter uma boa instalação elétrica. Com certeza. Porque a prevenção, usando tudo certinho no lugar certo, fazendo a instalação correta, vai ser a melhor coisa para evitar um futuro incêndio. Com certeza, que é o que gera faísca que vai dar o início ao incêndio, né? Ou um superaquecimento no cabo, a parte do nível de curto-circuito que a gente fala muito, que pouca gente sabe. Se fala muito, antigamente, colocar moeda na entrada da energia daquelas casas antigas, achando para não cair mais na casa. Quando você tinha uma sobrecorrente, a corrente continuava circulando e botava fogo na casa. Hoje, a parte do nível de curto-circuito é a mesma coisa. Se você coloca um disjuntor que não tem a capacidade de curto prevista para aquele quadro, é o mesmo que você colocar uma moeda ali. E muita gente está comprando isso aí sem saber essa parte da capacidade de curto.
Até porque quando você segue certinho, o custo da obra é 1. Quando você joga ela para baixo sem saber sobre isso, a obra fica lá embaixo, o custo dela. Só que você está colocando uma moeda no quadro. O pessoal brincava, né? Disjuntor bom é aquele disjuntor que não desarma. É, coloca uma fita isolante na ponta, segura ele. E aí, eu que sou leigo, aí, então não precisa colocar, porque isso aí. o negócio é ele poder desarmar para não acontecer um acidente ali. Isso aí. E assim, o disjuntor ele tem uma vida. Se ele protegeu ali o cabo, né, que é a sua instalação elétrica, claro que você vai poder rearmá-lo, mas ele tem uma sequência, ele tem uma vida útil, né, daquelas dos rearmes que você fez nele. E muitas vezes o cliente fica bravo, que fala assim, pô, o disjuntor não rearma mais, mas você teve um curto-circuito? Tive. Cara, que bom que o disjuntor desarmou e fez a vida dele, né? Ele Fez o funcionou. trabalho dele. Isso é importante. E muitas vezes você tem, atinge ele tá na 60947, né? Você tá na área comum, por exemplo, e aí dá um desarme e danifica o disjuntor, ele acha que o disjuntor é de porcaria. Na verdade, ele atendeu a norma. Ele Fez o trabalho. tem um azar de ter atingido um nível de curto tal que era o limite daquele disjuntor. Mas ele abriu, e ele funcionou. Esse é o principal. Rodrigo, eu queria te ouvir, o que você tem visto no mercado de atualização, de equipamento novo que veio para ajudar, e algumas curiosidades que você pode citar para a gente, se puder, obviamente, de coisas muito erradas que você andou vendo por aí. Novidade, o que está em assunto agora, o tema principal, que inclusive é um dos temas de palestra lá no Install Show, com um membro do I3E, que é o Mr. Dalip Mola, é sobre a parte do arco em série, arco e flash. Né? Porque o arco em série é algo que já está há 20 anos nos Estados Unidos, a norma, e a nossa norma está sendo discutida agora. Posso estar enganado na parte do tempo, mas eu lembro que é de 2003, 2004, que já está na norma internacional, a parte do arco em série. E é algo que você consegue... No Brasil, hoje em dia, nós temos ainda, mesmo tanto com a proteção correta, você pode ter riscos de incêndio por causa desse problema do arco em série. É algo que é novo, está sendo discutido recentemente no Brasil e que tem uma norma que já está sendo estudada para ser lançada no mercado. E você tem o produtinho lá, que faz a parte do TFDD, né? Para fazer essa proteção, que ele detecta o raio já no começo do curto, antes dele virar um curto mais sério, né? Ele já bloqueia antes e já faz toda a proteção. Ele protege aquilo que o disjuntor e o DR não fazem. Isso é um produto super inovador, né? Então, existe uma norma que é uma norma fotovoltaica, que ela foi lançada em fevereiro, que ela fala exclusivamente desse produto, do AFDD. Então, ele é um produto que é o seguinte, o disjuntor não faz e o DR não faz, né? O que o disjuntor faz? O disjuntor ele protege curto-circuito e sobrecarga, né? O DR ele protege vidas, né? Então, ele tem uma bobina ali dentro que ele faz a medição. Quando ele tem um fluxo de corrente, ele desarma, né? Então esse é o papel do DR. E o FDD? Então vamos dar um exemplo aqui. Se tiver dois fios desencapados, um muito próximos ao outro, começa a pular arco, né? Um arco pula de um fio para o outro. E nessa de pular arco, os fios vão esquentando. E nem o disjuntor e nem o DR vão perceber isso. E o FDD é esse equipamento. Então ele é muito parecido com o mini disjuntor. Esse é um lançamento, a gente está trazendo para o mercado, que ele vai trazer uma segurança muito maior para as instalações. Então ele já está sendo normativo, tá? Ele está dentro de uma das normas, que é a norma de... É a 17193? Isso, Ah, tá. 17. Eu estudei, tá aqui, ó, a minha colinha, estudei. Então, para quem está nos assistindo, que já é do mercado, quer uma análise mais profunda, temos essa conversa também, tá? A gente fala de coisas mais superficiais e a gente entra no problema quando precisa. As normas elas são baseadas normalmente nas IECs, né? Que são as normas europeias e elas vêm como NBR. Então essa norma ela é super nova, ela começou em fevereiro, a vigência dela, e essa linha de produto está sendo muito comentada, né? Então uma linha que a gente vem trazendo aí para trazer mais proteção para as instalações elétricas. E a norma vem em fevereiro, a gente está gravando este papo no comecinho de abril e o produto já está chegando no mercado, mostra como a gente está ligado em todas as tendências, né? Temos que ficar ligado, né? A gente tem que ficar ligado na segurança das instalações, o que tem de novidade e o que o mercado vai consumir, né? Então isso é muito importante aí por parte da Xinte. E aí vou perguntar para o Rodrigo, a
a importância da evolução dessas normas também, né? Esse trabalho, esse cuidado tem que ter para a gente cada vez mais prestar atenção em detalhes. Pô, ninguém está falando disso ainda. Ah, isso é um detalhe que a gente precisa estudar e normatizar justamente para a gente trazer um produto que vai solucionar esse problema no futuro. É algo que está me chamando a atenção muito no mercado, que foi uma surpresa para mim, é a parte da seletividade e parametrização da proteção elétrica. A gente tem visto ou o pessoal não respeita o projeto quanto ao nível a capacidade de curto-circuito dos disjuntores. E esse aí eu acho que é o mais grave de todos, que eu já falei aqui no começo, é a parte da parametrização e os estudos de seletividade. Eu tenho feito comissionamentos finais de obras de grande porte e a gente tem visto disjuntores caixa aberta, caixa moldada, todos reguláveis. E na hora que você pede o estudo de seletividade, muitas vezes o pessoal nem sabe o que é isso. Né? O pessoal, pô, precisa disso? Como é que é isso? Você faz? Poxa, eu tô no final do comissionamento, você vai me falar isso agora? E aí eu tenho visto de vários tipos de instaladoras. E isso me chama, porque muitas vezes o fornecedor, o instalador, ele acha que o fabricante entrega o disjuntor já regulado de fábrica. O fabricante está pegando o quadro, está pegando o disjuntor conforme vem do fabricante, o montador, e monta no quadro. E ele vem sempre regulado ou no máximo ou no mínimo. Então, se você não faz aquela regulagem precisa, você está colocando o disjuntor sem funcionar. Um exemplo, um projeto que pediu uma corrente nominal, corrente de regulagem de 1.600 amperes no QGBT, bem ali na entrada, colocaram um disjuntor de 2.500, logicamente regulável, e ele estava regulado no máximo. Ou seja, você tinha um cabo que suportaria no máximo, sei lá, 1.700 amperes, porque está lá para 1.600 em projeto, e estava com um disjuntor de 2.000 regulado nos 2.500. Ou seja, uma sobrecarga aqui ia botar fogo na entrada de energia de todo o empreendimento. Porque até o disjuntor chegar no ponto em que ele vai desarmar o cabo já derreteu, já foi embora. Derreteu, já foi embora. Exatamente. Isso tem vários casos, e eu tive sim várias obras, principalmente as obras de grande porte, que são as mais perigosas, e envolvem correntes mais altas, né? Aí você tem desde a parte de nível de curto-circuito, que nós já falamos que é colocar moeda no meio ali do sistema, e até o ponto de mudar a especificação também, sem falar com o projetista, né? Mas esse problema, Rodrigo, desculpa te cortar, Leandro, você acha que acontece por falta de conhecimento, por pressa de tentar agilizar? Não, má fé não. Eu tenho visto instaladoras sérias que fazem um trabalho bem feito e às vezes comem bola nisso aí, porque às vezes o dono da empresa, o pessoal da gerência tem um bom conhecimento técnico e às vezes o engenheiro de campo não está atento a isso, né? Até porque o pessoal hoje, os custos estão muito baixos, o cara está correndo para lá e para cá o tempo inteiro e às vezes não consegue acompanhar de perto aquela parte da instalação. E aí a coisa passa. Então esse é um dos trabalhos que a gente está fazendo também, e mostrar para as construtoras que elas precisam contratar empresas que sabem o que estão fazendo. Porque às vezes a obra está bem bonitinha, todo alinhamento, tubulação bem feita, tudo está funcionando. Mas você só vai saber se a instalação está bem feita quando você tem uma sobrecarga ou um curto-circuito. Quando está tudo ok, velocidade cruzeiro, não vai ter problema, todo mundo é igual. Isso é bem importante, né? Explicando um pouquinho o que o Rodrigo falou, o que é seletividade, né? Então, isso é um assunto bem importante, né? Não são todos os fabricantes que têm as tabelas de seletividade, de backup, né? Que é chamado cascateamento, conhecido no mercado também. Por quê? Porque isso tem um custo alto, né? Vamos exemplificar o que é isso, né? Se eu coloco um disjuntor caixa moldada de 160 amperes, e embaixo eu coloco um mini disjuntor de 80, e mais abaixo eu coloco um mini disjuntor de 20 amperes. Num curto-circuito nessa carga, quem que vai cair primeiro? O de 20. Isso você acha. Só que se você não fizer esse estudo de seletividade e não tiver testes, isso você não consegue garantir isso, né? Então você pensando assim num raciocínio rápido assim, você vai falar assim, pô, o de 20 vai cair primeiro. Mas não necessariamente. Você tem que acompanhar as curvas, aquilo deve ter testes, né? Então existem testes, existem tabelas. Isso tem um custo muito alto. Por quê? Porque isso tem um custo do material. Esses testes eles são feitos destrutivos. Então a Schint é um dos fabricantes que tem todos os testes, tem as tabelas, né? A Schint ela preza por ter todas as normas garantidas
nós testamos os nossos produtos nos melhores laboratórios que existem globalmente, né? Nós temos produtos que são testados no laboratório, por exemplo, no Decra, no Quema, que são laboratórios super conceituados globalmente. Isso tem um custo muito alto. Então, se o fabricante não tem um porte como a Schint tem, né? Que é um dos maiores fabricantes do mundo, a gente não consegue ter essa qualidade de ter essas tabelas de seletividade, de backup, que também é conhecido como casqueteamento, né? Então isso é bem importante quando você tem essas tabelas na mão, isso te ajuda a garantir que o disjuntor de 20 realmente caia primeiro do que o de 60, que o de 160, que o caixa aberta de 2.000 amperes. Então isso se chama seletividade, tá? Então isso é bem importante e custa caro, é isso, né, para o fabricante. E por isso que é importante você ter um fornecedor que tenha essas tabelas e na ponta também um instalador que saiba como ajustar, como escolher o melhor produto, tá? Então isso é muito importante, né, Rodrigo? Sim, fazer a regulagem em tudo isso, né? Você pode ter o disjuntor adequado, bem especificado e uma marca de primeira linha. Se você não parametrizar da forma correta, você também está sem proteção do mesmo jeito. Não adiantou de nada você ter um super carro e não sabe passar a marcha. Exatamente. Você tem que ter um bom projeto, uma boa execução e uma boa fiscalização. E uma fiscalização que olhe o que realmente importa. E não olhar se o condulete está com tampa ou está sem tampa, se o eletroduto está torto. O que vai garantir a segurança é exatamente essa parte da proteção bem feita, bem projetada e bem parametrizada. Rodrigo, um tema que faz tempo que está em alta já, não só no Brasil, mas no mundo, é sustentabilidade. Sim. E como a sustentabilidade ela convergiu para uma instalação elétrica, como que esses temas se conversam? É levado em conta, ainda nem tanto, faltam ainda ajustes, como que você enxerga? Olha, tudo é uma questão de custo, né? E se a gente falar que o pessoal está tão preocupado assim com a parte da ecologia, principalmente nos dias de hoje, eu estaria mentindo. Mas, por outro lado, a gente percebe que é muito mais barato você mexer na qualidade da energia, com redução de custos, equipamentos, dispositivos mais econômicos, do que você investir em geração. Até porque a parte da geração hidráulica que nós temos hoje em dia, né, por usinas Dicas. hidrelétricas em geral, já está saturado. Você não tem muito como aumentar mais a geração. Qualquer outra geração que você vai entrar agora já começa a ficar mais caro o quilowatt-hora. Então é muito mais barato você investir em produtos que economizem energia do que qualquer outra coisa. E se você trabalha com a parte de fuga de corrente, os dispositivos de proteção que trabalham contra a fuga de corrente, você já está trabalhando também nisso aí. Você está evitando uma geração desnecessária, ou se você coloca produtos, principalmente a parte de iluminação, um baixo fator de potência, alto índice de distorção harmônica, você também está jogando lixo na instalação, exigindo mais da instalação, gerando mais problemas, e algo que é meio... para a maioria dos eletricistas, isso não aparece. Porque você está mexendo uma frequência fora da fundamental, coisa que a maioria dos alicates amperímetros de eletricista não pega. Você tem que ter um True RMS para poder pegar isso. E é pouca gente que vai investir num amperímetro mais caro, né? Esse é um ponto importante também para separar o joio do trigo entre os profissionais do mercado. Tem uma questão bem interessante sobre a matriz energética do Brasil, né? A matriz energética ela é composta de diversas fontes, né? A fonte hídrica, a fonte eólica, a fonte solar, as térmicas, entre outras, né? E se a gente juntar todas, a matriz energética do Brasil, ela acaba suprindo, porém ela acaba suprindo num horário onde não é utilizado tanta energia. Por exemplo, que horário que tem energia solar? É Durante o dia. durante o dia que tem o sol. Então o que acontece? Nossa matriz energética, ela funciona muito bem durante o dia, né? Porque a gente tem muitas plantas solar e tudo mais. E acaba, não sei se você sabe, que em alguns pontos do dia, a energia eólica, existem estações eólicas que elas têm que parar de gerar. Então olha o prejuízo que a pessoa que instalou aquela usina eólica ela tem, que a usina está parada. Qual que é a solução disso, né? Hoje tá vindo uma novidade muito que é conhecido como o BESS, né? Que são sistemas de container com bateria. Então como que a gente supre essa dor, né, hoje no mercado? Então vou dar um exemplo. Se você tem
um aerogerador que ele fica parado, porque a ANS mandou parar, né? Porque você tem que parar, porque senão você vai gerar muita demanda e pouco consumo. Você pode pegar um BES e conectar ali. Então você joga toda essa energia para uma bateria, até mesmo do solar. Você pega o solar, joga num BES e depois à noite você pega essa energia armazenada e joga novamente na rede. Então são soluções hoje no mercado que são Em soluções resumo, novas, né? quem diria que a Dilma estava certa, né? Eu ia falar isso, a gente deu um jeito de estocar o dentro. E eu tava morrendo de medo de falar uma borragem. É isso. A gente conseguiu uma solução para armazenar Isso aí. um estoque de energia. O estoque de energia é uma solução que a Shint tem, é uma solução nova no mercado, tá? A Shint tem essa solução e é uma solução que você vai começar a ouvir muito de bateria, de BES, então é algo super novo aí que traz essa sustentabilidade também para a matriz energética, para o mercado elétrico em si, né? É uma coisa interessante que a gente, em 2010, que eu estava na FR, a gente estava fazendo algumas pesquisas na parte de energia fotovoltaica. Bem no começo ali, a gente participou de algumas reuniões no CGE em Brasília, no pessoal do Encontro Brasil-Alemanha lá em Vitória, a gente estava querendo ser um dos pioneiros nisso aí. E naquela época se falava muito no sistema com baterias. Só que naquela época a tecnologia não era viável de baterias. E aí depois se partiu para o sistema on-grid, que você já não precisava da bateria. E agora já temos a tecnologia para voltar para o sistema off-grid e começar a trabalhar com BES e baterias. O mercado vai sempre dando os seus ciclos, né? É isso aí. E eu ia te perguntar isso exatamente agora, as expectativas para o mercado agora, 2025, 2026, o que você acha que vem por aí para ajudar o seu trabalho, para você chegar para prestar um consultor e falar, tá tudo bem, fizeram tudo certinho, parabéns, ó, legal. Olha, é difícil dizer, porque você sempre que você começa a melhorar na parte técnica, você começa, logicamente, você vai trabalhar com mais tecnologia, você começa a exigir melhor qualidade, você tem que nivelar por cima. Porque tem fornecedores e tem fornecedores. Então tem gente que faz um produto de primeira qualidade e tem gente que faz um produto de baixa qualidade. Enquanto você não tem uma certificação de instalações, alguma exigência de algum órgão governamental, alguma entidade de reconhecimento nacional, você está propenso a ir pelo custo mais baixo. Sempre tem o esperto, né? Deixando de passagem aqui, que o cara vai usar sempre o mais barato. E aí o nível vai estar lá embaixo. E sempre vai ter um puxando o outro, nivelando por baixo. A gente está entendendo que o mercado tende a se nivelar por cima, cada dia mais. Inclusive a chegada da Shint ao mercado brasileiro, que é um player global, né? A nível das 3, 4 maiores fabricantes de dispositivos elétricos do mundo, chegando no Brasil, é um player a mais para ajudar a disseminar. Né? E o Leandro estando junto, não tem ninguém melhor para poder passar esse conhecimento técnico para toda a turma aí. Nivelando por cima, as coisas naturalmente começam a melhorar. E principalmente esse trabalho que a gente busca fazer, e vocês também estão fazendo aqui, que é o de divulgar o que realmente é instalação elétrica, o que realmente precisa ser feito e o tanto que isso dá trabalho. Né? É um trabalho de estudo de seletividade, dá muito trabalho, é um trabalho chato de fazer e exige muito conhecimento. O Cláudio Mordegan que nos diga que é um dos papas dessa parte de seletividade do Brasil. Tem estudos que ele estava comentando comigo que demoram 6 meses para ser feito, dependendo da planta industrial que você está trabalhando. Então, a complexidade de um estudo desse. Um edifício residencial de maior porte, talvez 3, 4 dias de estudo direto em cima daquilo, e não é qualquer engenheiro que faz a conta. Você precisa, muitas vezes, de um software, e são softwares caros, que não é qualquer um que sabe utilizar, que exige muito conhecimento técnico. Mas a gente está vendo um movimento nesse sentido. As próprias instaladoras estão buscando conhecimento, estão vindo atrás. A gente vê que todos estão bem intencionados. E o mercado se unindo, a Abracip está fazendo um trabalho magnífico, a Qualifio, o Sindicel, a Bracopel, todo esse pessoal está trabalhando para fortalecer o mercado, junto com a Shint também e tantos outros. Eu acho que tendo essa sinergia, a coisa funciona. E aí o Install Show é um dos pontos de convergência do pessoal aí. Perfeito. Qual que é a importância, pegando o gancho no que você está falando, do projeto elétrico bem feito?
perto de você chegar e falar assim, ah, vai lá, instala, vai dando seu jeitinho e etc. Isso é interessante, porque muitas vezes um dos trabalhos principais nosso é a análise de projetos, né? E muitas vezes o cliente nos contrata para fazer a tal da reengenharia. A reengenharia, o que você faz? Vai pegar os cabos para ver se o cara está usando um método de instalação bem feito, para poder reduzir custos, se ele está considerando alguns fatores que tem que usar, se ele está vendo a parte do nível de curto-circuito correto. Muitas vezes o projetista não sabe calcular o nível de curto e ele joga para cima também, não é só para baixo. E às vezes a gente faz a nossa conta e consegue reduzir esse nível de curto. Porém, acontece muitas vezes que em vez de economizar, a gente aumenta o custo da obra. E aí o cara fica bravo. Pula dessa, pô, eu te contratei para reduzir custo, você está aumentando o custo. Eu falei, não, o custo ia ficar alto se pegasse fogo na sua obra, se tivesse um incêndio. Ou se perdesse uma vida e você fosse incriminado no Código Penal. É crime, né? É um assassinato praticamente. E aí aí você vai sentir, ah, mas eu nunca vi isso acontecer. Bom, existe todos os dias no Brasil. O Brasil é um dos recordistas mundiais de incêndio por eletricidade, só que muitas vezes não se fica sabendo qual que é a causa disso. E até é importante o pessoal das perícias começarem a entender um pouco mais de elétrica também, para saberem a principal causa e não apontar muitas vezes a consequência apenas do problema, né? E aí quando a gente previne na causa, o custo lá na frente vai ser muito menor. Exatamente. Basta acontecer uma vez para você perder um CREA. Você está incriminado judicialmente. É isso aí. E é importantíssimo, né, a gente ter pessoas capacitadas e que também tenham a responsabilidade social de saber o que eles estão instalando ali e ter um pouco de consciência e colocar coisas certas no lugar certo, né? Hoje a gente tem o CREA como um dos inspetores, né? O CREA faz a inspeção das instalações, porém o CREA ele não pode estar em todas as instalações, né? As pessoas Na verdade, uma das conversas que eu tive com o CREA, que o CREA ele faz a inspeção se você tem um responsável técnico. Isso aí. Esse é um grande problema. Nós precisamos de inspeções técnicas para ver exatamente o que está instalado. Está aí uma dica para o CREA começar a se envolver com o pessoal e a gente começar juntos a achar algum caminho para isso. É isso aí. Rodrigo, a gente está entrando na reta final do nosso Shintcast. Queria deixar o espaço aberto para você deixar o seu recado final, quer deixar um recado para quem está chegando no mercado ou para quem já está atuando. Esse espaço é seu. Opa, obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer a Shint pelo convite. Sinto muito honrado estar junto com vocês aqui, com o Leandro, que é um cara que eu respeito muitíssimo. Estou aprendendo muito com ele também. Isso. A gente tem conversado bastante sobre isso. E convidar o pessoal para estar com a gente lá no Install Show, né? Que não é apenas uma feira, é um congresso técnico com alguns dos maiores nomes do Brasil da parte técnica. Nós vamos ter lá o Cláudio Mardegan falando sobre data centers, com cursos sobre curto-circuito. Vamos ter o Mr. Dalip Morla, do I3E dos Estados Unidos, falando sobre arco em série e arco flash. Fabiana Revold e o Henrique Santana, lá da Revold Engenharia, falando sobre inteligência artificial e BIM, e tantos outros nomes, Marcos Kahn e vários outros célebres, vamos dizer assim, especialistas na área de incêndio e instalações, seja hospitalares, fotovoltaicas, e principalmente um tema muito em voga da parte do Corpo de Bombeiro, que vai estar dando uma palestra no Install Show, sobre a nova norma de proteção com relação a carregadores veiculares, que é algo que está bem em voga no mercado, está todo mundo preocupado com essa norma, e vão estar em primeira mão, e até a Comgás também, que está vindo com a gente para divulgar a sua nova norma, o seu novo software, que é o SIGA, e várias outras novidades lá no nosso evento. Maravilha, agradecer mais uma vez meu companheiro, Leandro Rebelato, é o gerente de produto da Shint. Que importante esse bate-papo, né? Demais, né? Só fera nesse Nossa tal, Senhora. né? Fala a verdade, né? Rodrigo, muito obrigado. Eu agradeço por estar aqui com a gente, tá bom? Estamos muito honrados mesmo. Foi um ótimo bate-papo, cheio de conteúdo, cheio de normas e cheio de informações técnicas aí para o nosso público, né? É isso aí, você continua acompanhando o Shintcast no YouTube, no LinkedIn, no Instagram da Shint Brasil. Então segue a gente lá. A gente encerra mais um episódio do Shintcast e a gente se encontra no próximo. Eu sou o Mauro Galera e fico por aqui. Tchau. Valeu. Até mais, tchau, tchau. Tchau.